um assunto que deixa muito pai e mãe, vovó, tio e tia, todo mundo que tem criança em casa, de cabelo em pé. A criança caiu, bateu a cabeça. E agora? Você pode deixar essa criança dormir ou precisa correr para o hospital? Será que é mito ou será que tem um fundo de verdade essa história? Bateu a cabeça e não pode deixar dormir. Seu filho, seu sobrinho, seu neto se machuca muito, já quebrou o braço, a perna, o pé, a mão várias vezes. Será que isso é motivo para preocupação? Será que tem alguma coisa errada? Bom, a gente sabe que as quedas, né? Cair faz parte da infância e, felizmente, na maioria dos casos, não são motivo aí para pânico. É um joelho ralado, às vezes precisa levar um pontinho. Mas existem sim, pessoal, alguns sinais que merecem atenção e saber diferenciar. O que é normal, do que pode ser mais sério, é fundamental para as famílias. Para ajudar a gente a entender melhor essa história nessa conversa, deixa eu sentar aqui com a doutora Caroline Veronese, que é médica pediatra. Bom dia, doutora Caroline. Bom dia, Bruna. E a gente está aqui acompanhada também de uma super mamãe, a Camila Soares. Bom dia, Camila. Bom dia, Bruna. Camila tem 3 filhas, mamãe da Laura, da Larissa e da Letícia. Acertei? Certinho. Conta aí das suas aventuras com as meninas, porque eu tô sabendo, Camila, que você já passou aí por alguns sustos, né? É, assim, a vida lá em casa é um pouco corrida, né? 3 crianças, a diferença de idade delas é muito pequena, é de 3 em 3 anos praticamente. Olha! Então, assim, a mais nova é a que mais tem sofrido, porque ela vê as 2 mais velhas brincando, quer entrar no ritmo, então acaba caindo muito, se machucando. A mais velha também, recente, está até aparecendo ali. Esse é o joelhinho da mais velha. Isso. O que ela aprontou? Ela caiu no shopping, naquela área de brinquedos. A gente estava brincando naquele bolichezinho assim. Ela simplesmente escorregou e bateu no rejunte. Na hora que a gente olhou assim, tinha um pessoal perto, falou, vai precisar de ponto. Que abriu mesmo. Abriu muito. Então a gente já colocou e foi direto para o hospital. Pleníssima, realmente, tomando a aguinha dela no pronto-socorro. Realmente precisou de pontos. Você descabelada lá, Isso. imagina. Agora, bota ali a outra foto. Da bebê. Da bebezinha. Essa é a sua mais nova? Essa é a minha mais nova, a Larissa. O que aconteceu com a Larissa? Isso aí foi uma brincadeira de pique, dentro de casa. A Larissa foi brincar de pique com as irmãs e com o papai. E na hora que eu escutei o barulho, que eu cheguei perto, na hora que eu peguei ela, já estava esse galo desse tamanho. A primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com a pediatra, com a doutora Isadora Vencionec, para ver, né, qual que era a conduta. Ela chorando, e o galo subiu muito, ficou roxo. Foi a primeira vez que ficou dessa forma, nunca tinha acontecido. E ela falou, olha, pode ir direto para o hospital. E assim a gente fez. A gente foi para o hospital, fizemos a tomografia e aí descartamos qualquer fratura. Ela estava respondendo bem, dei alguma coisinha para ela comer depois que tinha passado um tempo, que a gente chegou no hospital. Ela comeu, estava brincando, não ficou sonolenta nem nada, mas só por desencargo mesmo a gente fez a tomografia e estava tudo bem. Quando ela bateu a cabeça assim, você viu o galo, você ficou com medo dela dormir ou não? Fiquei, porque assim, o choro, na hora que a gente vai acolher o choro, acaba acomodando a criança e a criança tem essa... Só que aí a gente foi brincando, conversando, já meu marido pegou o celular, foi filmar para poder mostrar o edema, como tinha ficado. E aí ela ficava com aquele olhinho meio caído, dei uma aguinha gelada, coloquei um gelo na hora para poder amenizar aquele vermelhão que estava. E foi mais ou menos isso. Você e o pai ficaram piores do que ela, tenho certeza. Porque a gente entra em desespero. A gente fica bem desestabilizado. Por isso que a gente tem que ter um médico para poder auxiliar a gente ali naquele momento, para a gente saber realmente o que fazer. Doutora Caroline, no caso da pequena Laura, no caso aqui da nossa amiga, da Camila, bateu a cabeça, deu esse galo assim de cara. Já vamos responder a pergunta do dia, então. Pode ou não pode dormir? Não é que não pode, ou em determinadas situações é impossível você segurar a criança acordada, né? Sim. Chora muito, cansa. Geralmente esses traumas acontecem no momento que a criança estava brincando. Então a criança já vai estar cansada da brincadeira, vai chorar, vai cansar. O que a gente pede é que, se a criança adormecer, que seja em observação. Né? E dependendo do mecanismo do trauma, né? Um trauma importante, por exemplo, esse que vocês estão vendo aí na imagem, que fez um hematoma muito volumoso, esse tem que ser feito observação em ambiente hospitalar.
né? Existe um período que a gente chama que é intervalo lúcido, né? Que é até 6 horas mais ou menos, que é o tempo que pode começar a aparecer algum sintoma de rebaixamento, né, do nível de atenção da criança. Então, que esse período de observação aconteça em ambiente hospitalar, que se algo acontecer, está num ambiente controlado com um recurso para ser socorrido, né? Mas isso em traumas de grande intensidade, igual aconteceu com a pequena, que fez um hematoma grande. Então, a gente precisa, às vezes até no hospital mesmo, a gente não vai conseguir manter a criança acordada, mas a observação tem que ser feita. Doutora Carolina, inclusive, também é mãe. Temos provas de que a doutora Carolina também passou por apuros. Por gentileza, na tela, as fotos das filhas. Conta aí, ó. Essa aí é a Luísa, né? Eu sou mãe de gêmeas. Essa aí é a Luísa. Luísa já fraturou o braço 2 vezes. Não acredito. Quantos anos? Esse daí foi com 5 anos e a primeira vez foi com 2. Nossa, 2 Elas têm 8 anos agora. Então, essa daí foi com 2 aninhos. A gêmea dela aí que ficou chateadíssima que ela não tinha um gessinho igual a irmã. Ela queria um gesso igual da irmã. Queria um gesso igual a irmã. Meu Deus. Né? E assim, essa primeira vez aí que vocês estão vendo, ela caiu na sala, pedalando no triciclozinho, né, que a gente chama, é velocípede, né? Sim. E essa segunda vez aí foi brincando no passa-passa, que é aquele de se pendurar, caiu na escola, isso aí. Na época da pandemia ainda, ó, tá vendo? Tava de máscara. De máscara e tudo. Mas eu queria saber quem foi que inventou essa mentira de que meninas são mais tranquilas. Não é? Estamos aqui com 3 provas, né? 3 não são mais tranquilas. É isso aí. Mas apesar de pediatra, o coração de mãe, né? Imagina. Tivemos que levar e realmente houve fratura nas 2 ocasiões e precisamos imobilizar, mas ficou tudo bem, graças a Deus. Agora, doutora, no caso da sua filha, era até uma pergunta que eu já ia te fazer, né? A primeira fratura dela foi com 2 aninhos. Quando a gente está falando de crianças muito novinhas, no caso da Laura ali, foi visível, né? Vocês viram que tinha um problema, mas como é que a gente faz para identificar que essa criança caiu e ela fraturou, às vezes, deslocou um ombrinho, quebrou um braço, porque ela não fala. Ela vai chorar muito, né? Óbvio. Exato, mas como identificar? Primeiro é exatamente isso que você falou, Bruna, a dor, né? A criança ela vai sentir muita dor, né? A gente vai tentar palpar o local, né, onde foi a possível fratura e a criança vai responder isso com dor e com limitação do movimento. No caso do bracinho, ela vai parar de mover, então é importante vocês falarem, ai filho, vira o bracinho para a mamãe, levanta a perninha, não vai conseguir apoiar a perna no chão, vai mancar. Então, o primeiro passo é isso, você vê se a criança tem limitação de movimento e se tem dor. Eu sou da máxima que com criança a gente peca pelo excesso, então eu acho sempre importante levar para ser avaliado. Nesses casos, então, que tem dor, que tem limitação no movimento, a gente leva a criança para ser avaliada. Traumas na cabeça, é sempre importante levar, principalmente quando aparece um hematoma importante igual da pequena. Hematomas que a gente chama de hematoma subgaleal, por isso que é galo, né? Galo, é o galo. Isso, hematoma subgaleal. Nessa região frontal, occipital, que é a nuca, né? Temporal, então hematomas volumosos é sempre importante levar. No caso da pequenininha, levou, fez a tomografia, estava tudo bem, mas a gente precisa pecar por excesso com criança. Teve algum momento, Camila, que, tirando esse aí, né, da Laura, que com certeza foi assustador, que vocês também tiveram outra situação com as meninas, são 3, né? São 3. A Laura, que é a que cortou o joelhinho, que hoje está com 7 anos. Ela que é a Laura. Ela que é a Laura, isso. Até eu confundo, é normal. Eu entendo. Ela, quando ela tinha 7 meses, ela caiu do sofá. Olha só. Ela caiu do sofá e a gente precisou levar também. Eu nunca vou esquecer que foi meu primeiro dia das mães. A gente finalizou ele no hospital. E aí foi o mesmo procedimento. A gente chegou ao hospital, fizemos a tomografia, também descartamos qualquer fratura, sangramento, essa situação. E após o período de observação, a gente voltou para casa. E acho que para precisar ir para o hospital foram só essas situações mesmo. Que foi o corte e essas 2 quedas. Né? Tá ótimo. Tá ótimo, o coração já está bem testado. Já está testado. Agora, doutora, a gente está vendo aí também a situação da cabeça, né? Que chama muita atenção, a gente fica muito preocupado. Agora, o ponto também é outra coisa. Como que a gente pode observar que aquele corte, que
cair, bater o joelho, às vezes dá aquela topada no dedo ali no parquinho, é comum. Agora, vai ficar visível ali quando precisar de ponto, né? Sim, vai ser algo mais fácil de identificar. Um sangramento que você tentou conter e não parou, né? Então, primeiro de tudo, cortou, lavar o local com água e sabão para evitar infecções secundárias e tentar fazer compressas geladas e comprimir o local do corte para conter esse sangramento. Você está vendo que esse sangramento não está sendo contido, ou quando você visualiza a ferida, você vê já que a ferida tem uma certa profundidade, importante já levar para fazer a sutura. A sutura, ela também tem tempo, né? Você também não pode esperar, vou levar amanhã. Não, tem horas. Né? A gente precisa juntar essas bordas da ferida, tem um determinado tempo, né? Então a gente precisa já levar logo para fazer a sutura ser avaliado. Melhor coisa, leva para ser avaliado por um profissional médico, que ele vai saber te falar se precisa ou não fazer a sutura, suturar bonitinho, dependendo do local, né? Às vezes é um corte no rosto, a gente sabe que vai ficar uma cicatriz melhor se for feita uma boa sutura. Então, melhor levar e o médico falar, não, graças a Deus não vai precisar do que, não, já passou o tempo, agora eu não vou poder mais suturar o seu filho. Nossa, que desespero. Então, chegando algumas perguntas aqui, chegou uma pergunta interessante. A Mônica Demoné, ela é de Cariacica, não falou o bairro, obrigada pela participação, Mônica. Ela falou que ela não tem acesso ao WhatsApp da pediatra que acompanha a filha dela. Quando a filha dela bateu com a cabeça, ela ficou muito em dúvida. Ela coloca aqui, em que momento eu deveria ou não levar a minha filha para o hospital. Beleza. Interessante isso, não? Ela não teve acesso ali à médica no WhatsApp, não teve essa oportunidade. Ficou na dúvida, né? Quando levar ou se levar ou não. Isso, então assim, abaixo de 3 meses, sempre. Bebê caiu independente da altura. Abaixo de 3 meses, sempre levar o bebê para ser avaliado em ambiente hospitalar. Até os 2 anos, a altura é acima de 90 centímetros. Às vezes a cama, né? A gente tem camas muito altas, então se tem mais de 90 centímetros e a criança tem menos de 2 anos, sempre levar. Acima de 2 anos, quando a altura for maior que 1,5 metro, também sempre levar. Observar sonolência, mudança do comportamento. A gente sabe como o nosso filho se comporta, então você viu que aquela criança está se comportando de uma forma diferente, então sempre levar. Vômitos, sangramento pela orelha e pelo nariz, tá repetindo, né? Tá falando sempre a mesma coisa. Você acabou de falar e a criança repete, então, ou seja, pode ter uma perda de memória, então você também levar. No caso de dor intensa, hematoma subgaleal volumoso. Então, nesses casos, não precisa nem entrar em contato com o pediatra, já levar. Logo. Perfeito. Agora, você está falando aí das meninas, né? Quem falou que as meninas são mais calmas? Tem criança que é um pouco mais arteira mesmo. E vai ter aí, ao longo da vida, mais episódios de visitas ao pronto-socorro, mais gessos espalhados pelo corpo. Mas, doutora, quando que a gente tem que ligar o alerta? Caiu e está sempre ali, fraturou alguma coisa ou quebrou alguma coisa. Isso pode ser um indicativo também, né? Sim, mas seriam com traumas menos intensos. Uma criança que tem fratura, por exemplo, de você pegar no braço, não foi queda, né? Aquele roxo que aparece sem pancada, né? Então, assim, fraturas sem traumas intensos podem ser indicativo de alguma questão da mineralização óssea deficitária. Roxinhos que aparecem sem pancadas, hematomas sem causa aparente. A gente tem que identificar, inclusive, até um sinal de câncer infantil são hematomas sem trauma, né? Então, existem mesmo sinais de alerta, mas seriam sem estar relacionados com trauma. Perfeito. Camila, depois de passar aí por alguns sustos, né, esse da cabeça também, da sua mais nova, você se sente mais segura para passar por outras situações ou não? É como se fosse a primeira vez. Então, com o tempo a gente vai pegando experiência, né? Então, às vezes acontecem algumas situações que a gente já sabe ali que realmente não tem essa necessidade de ir para o hospital. A gente consegue resolver ali fazendo esses testes básicos ali da criança. Inclusive, vocês falaram do corte, eu lembrei. Um pouco menos de um mês atrás, a Larissa, a bebezinha que tá com um galo na cabeça. Larissa. Ela me dá um trabalho. Ela tava brincando com a Laura, que é a mais velha, com um pano. Nisso, a Laura jogou o paninho no rosto dela. E ela levantou e bateu na quina
do móvel da TV, né? Meu Deus. Aí já caiu pra trás, assim, na hora que a gente tirou o paninho, sangue. Sangue. Super sensível, Aí eu falei, né, ai, essa região pronto, sensível, vamos sangrando. pro hospital. Só que aí, de imediato, na hora que a gente foi lavar e pressionou o local, já parou de sair sangue. Não ficou nem muito vermelho, foi só porque acho que tava com o corpo quente, né? E por furar a quininha. Aí ficou lá com a marquinha, assim, uns 3, 4 dias, depois já sumiu. isso aí. Então, assim, a gente já começa a saber mesmo, decifrar se realmente precisa, não precisa. Mas, gente, isso é claro, depois de 3. Então, né? assim, Ai. de início a gente não pode descartar mesmo falar com o pediatra e ir ao hospital, não. E você se considera uma mãe super protetora ou já entregou na mão de Deus? Vai! Então, já fui mais preocupada, assim, no sentido de não deixar a criança sair ali da beiradinha da saia. Agora não, agora as minhas filhas, elas são bem livres para brincar, tanto que vocês estão vendo, né? Eu acho que isso também faz parte, Faz né? parte da infância. Da infância. A gente já está com 1 minutinho para acabar e acho que a gente pode encerrar com a doutora, né, Caroline falando justamente isso. Cair faz parte da infância. Parte. né? Eu falo assim, que só cai quem corre e só corre quem tem saúde. Exatamente. Então, cair faz parte da infância, não tem como a gente proteger nossos filhos de todas as quedas. Gostaríamos, Oh. mas é importante cair para levantar em tudo na vida. Com certeza. Meninas, muito obrigada pela participação. Obrigada. Duas super Obrigada a você. mamães aqui com a gente. Olha, eu falando que um só dá trabalho, tá aqui, ó, 3, mãe de gêmeas também, guerreiras, tá? Vai dar certo, os sustos vão acontecer, mas vai dar tudo certo. Obrigada, meninas, pela Obrigada a você, participação. Obrigada a vocês. Beijo nos pequenos. Vamos encerrar daqui, então. Nós 3, 8 horas, 58 minutos. Obrigada a você de casa pela companhia nesse início de semana. Uma boa segunda-feira, uma boa semana pra gente, tá? Fiquem com Deus e até amanhã às 8h15. Vamos dar o tchau pra quem tá em casa. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Até amanhã. Tribuna Manhã.